Olá pessoal, como vocês estão? Estamos aqui novamente hoje para falar a respeito dos arcanos maiores do tarô. Vocês já sabem, eu sou a Fátima Jorge, sou taróloga, numeróloga e estamos aqui para falar alguma coisa sobre os arcanos do tarô para que todos consigam ter um discernimento quando eles caem numa jogada, para que todos possam também jogar tarô, mesmo que sejam para si mesmo. Mas, se vocês quiserem uma leitura individual, com uma profissional, estamos aqui. Faz uma ligação para mim, deixa uma mensagem que eu vou responder a todos. E hoje, o que nós estamos trazendo é a carta do Papa. Nós já falamos da carta do mago, nós já falamos da carta da sacerdotisa, nós já falamos da carta do louco, do imperador, da imperatriz. E hoje a carta número 6 é a carta do Papa. O Papa, eu vou mostrar para vocês a figura dele. É essa figura aqui, ó, tá? Ele simboliza, né, muito bem aqui um sacerdote. O nome dele é a carta do Papa. Muitas pessoas chamam o sumo sacerdote, outras pessoas chamam o hierofante, enfim, ao de alguns nomes. Porém, a carta tem o mesmo simbolismo, ela aparece também em outras inspirações de tarô, em outras origens de tarô, como eu vou mostrar para vocês agora, tá? Esse aqui no tarô de Marsella, que é uma figuração, né, mais simples e muito, assim, própria, né? Ele traz muito simbolismo. Aqui a gente vê o Papa, a gente vê abaixo dele, né, dois discípulos, como se eles estivessem tomando aulas com ele, tomando orientações com ele e até mesmo sendo abençoados por ele, né? Esse outro tarô aqui, que é o de Dali, ele vem só, né, com uma pessoa a quem ele supostamente está orientando. A gente vê também aí a figura de um anjo, né? E uma coisa celeste assim muito bonita em cima dele, simbolizando também a autoridade espiritual dele. Aqui no tarô dos orixás, olha só que coisa bonita, quem a gente vê sendo trazido aqui nessa carta é a figura de Oxalá, também com dois discípulos aqui, tanto sendo abençoados como tomando orientações, né? Como ouvindo aquela pessoa que é um mestre, falando, conversando, passando conhecimentos, né? E finalmente nessa carta aqui, a gente vê a figura de Júpiter, tá? Que é o planeta associado à figura da carta do Papa, né? Ele é visto também, ele é trazido como Júpiter, né? Não quer dizer, ele é visto como planeta, né? Um planeta mestre que vem dando também as suas orientações e tal. Porque como signo do zodíaco, a carta do Papa, ela é muito assim trazida como a carta de Áries, do signo de Áries, trazendo também, juntamente com isso, a personificação, a personalidade das pessoas que são do signo também de Áries, certo? Então, mas como planeta, ele é visto como Júpiter, tá? Então, vamos lá, né? O que traz no simbolismo da carta do Papa, né? Primeiramente, a gente vê aqui o Papa, né, com a coroa dele, aquela coroa papal, cheio de estrelas, né, falando muito da parte espiritual dele. Ele traz a figura de um sumo sacerdote, representando, no caso da Igreja Católica, o Papa, né? Então é aquele que comanda toda uma hierarquia de fé, que é o que essa carta contém. Fala também muito de fé. Representa o orientador, representa o sacerdote, representa aquele que tem uma mensagem de fé, de moral, de padrões, de atitudes, né? Para
nos orientar, seja através de uma leitura de tarô, seja através de uma meditação com a carta, que isso também é muito importante. Então, por exemplo, quando a gente medita com uma carta dessa, a gente está pedindo orientação, solicitando uma luz divina, né? Sobre as nossas ideias, sobre a nossa mentalidade, até sobre o nosso coração e a nossa parte espiritual, para que a gente traga isso para as nossas atitudes. Então tá. Então aqui a gente observa, como a gente está falando, a coroa papal, certo? A gente observa atrás dele as colunas, a gente já falou, né? Sobre as colunas do tempo, né? Que elas fundamentam, né? Uma autoridade, uma pessoa, tal. Ele traz aqui a cruz tríplice, né? Do sagrado, né? Da lei, causa e efeito, né? Se transformando então no próprio ser humano, tomando a essência divina em suas mãos. Ele tem aqui os dois discípulos, representando que ele é uma autoridade que passa conhecimentos, que tem algo a passar para as pessoas, né? Ele faz com as mãos, né? Numa mão ele segura a cruz tríplice, na outra mão ele faz aquele mudra, né? Aquele mudra que a gente vê em outras figuras, né? Em figuras indianas, né? Até mesmo em algumas representações do próprio Mestre Jesus, né? Com todo respeito, mas ele também usa este mudra, né? Para quê? Para lançar bênçãos, para abençoar, para promover curas e tudo aquilo que a gente vê que ele tanto contribuiu aqui quando esteve, né? Há 2000 anos a gente ainda vê posições, né, de corpo, posições de mãos, né, como o mudra que ele sempre usou para fazer essas bênçãos todas, esses milagres, né? Então, aqui a gente percebe que não sei se na carta dá para ver, né? Aqui a coroinha aqui dos discípulos do Papa, né? Uma gira para um lado, a outra gira para o outro, simbolizando também a dualidade das coisas, né? O certo e errado, que também é muito trazido aqui. Então, o que ele nos traz quando ele cai numa leitura, né? Primeiramente, né, a presença da espiritualidade na nossa vida, há também a necessidade, né, da espiritualidade na nossa vida, que estejamos sempre assim cercados dessa espiritualidade, dessas bênçãos, né, e tudo mais que a espiritualidade nos propicia, né? Ao mesmo tempo, ele traz toda aquela coisa de orientação através de pessoas mais experientes. Então, por exemplo, ele caindo num determinado assunto, né? A pessoa pode perguntar, por exemplo, né? Ai, meu casamento não tá legal, meu namoro, meu trabalho não tá legal. Né? Como que eu posso agir? Como eu posso me colocar? Quando cai a figura do Papa, o que a gente percebe? Que ali, naquele momento, esta pessoa precisa de uma orientação maior, de alguém mais experiente, de alguém com conhecimento que possa, então, estar trazendo um suporte de orientação para essa pessoa, né? Então, por exemplo, é um casamento que não está legal. Olha, seria legal vocês ouvirem uma pessoa mais velha, às vezes conversar até com o próprio pastor, com o próprio padre, um sacerdote espiritual que possa trazer alguma paz naquele casal, ou até sugestões de melhoria para aquele relacionamento. Às vezes até ouvir a mãe de um dos dois, o pai de um dos dois, enfim, pessoas mais experientes, né? Num trabalho, num negócio, né? Numa coisa que você precisa tomar uma atitude. O que a figura do Papa nos traz? A necessidade de ouvir orientação de pessoas mais experientes, que possam trazer
um discernimento naquela situação, que possam trazer uma visão diferente, uma visão de alguém que já conhece a vida, né? Que já sabe como as pessoas se comportam e pode trazer uma luz naquela situação, naquela coisa de que a pessoa está vivendo no momento. Então, isso aqui sempre vai pedir orientação, aconselhamento, aprofundamento, uma visão mais com mais experiência, né? Mais opiniões a respeito de exames médicos, por exemplo, a respeito de atitudes que a pessoa tem que tomar, certo? Porém, né? Então vamos olhar assim, quando ele cai com significando uma positividade, uma fluência, né, de vida, né? Então ele vem como uma carta extremamente positiva em todas as situações, porque essa carta aqui trata-se de um mestre, trata-se de alguém com muita experiência, com muito conhecimento e que pode sim ajudar favoravelmente aquela situação em todos os aspectos. Sendo um médico, por exemplo, é um papa no assunto. A gente não usa essa expressão, tá aqui a figuração disso. É uma pessoa que conhece aquele assunto muito bem, que domina, que é uma referência naquela área, né? Para um investimento financeiro, né? Para um negócio a ser comprado, a ser vendido, né? Uma pessoa assim, que é um papa no assunto, certo? Então, quando ele cai, sempre é uma coisa positiva. Essa figura do Papa, ela traz também uma coisa de segurança financeira, que isso é bem legal a gente ver na carta, porque às vezes, né, as pessoas chegam precisando muito de uma orientação assim, nossa, será que eu vou conseguir me manter? Será que eu vou conseguir ter uma fluência financeira, uma segurança financeira para agora e para o encaminhar da minha vida, até uma hora eu vou estar mais velho, mais velha, mais amadurecido, não vou poder produzir dinheiro, né, trabalhando como faço hoje. E mais para frente, será que eu vou conseguir? Sim, isso aqui é uma carta de aposentadoria com uma certa fartura, com uma certa segurança financeira, tá? Nos relacionamentos, é uma carta que pede sim consistência, que pede moralidade, que pede cuidados, né? Que pede sinceridade, honestidade. Porque a carta do Papa, ela traz também esse sentido de moralidade. A pessoa tem que ser moral naquela situação, tem que ser ético, tem que ser correto, para que tudo se desenvolva da melhor maneira possível, né? Então, é uma carta que traz, assim, até comportamentos mais assegurados, né? O Papa, ele requer comportamentos baseados em leis, né? Baseados em moral, muito baseados na boa postura, muito baseados na estética de toda coisa, para que tudo corra muito bem. Ele pede moralidade, né? E por isso mesmo, né, é uma coisa rígida essa moralidade que o Papa traz. Então, por isso mesmo, quando nós vemos essa carta sendo trazida como um desafio ou na área de sombra para aquela situação, ele traz essa rigidez na moralidade, que muitas vezes não é legal para a situação. Então, é aquela pessoa que só quer ver o preto no branco, que não tem um jogo de cintura para entender determinadas situações que acontecem com os seres humanos. Todo mundo que está na Terra passa por situações que nem sempre você consegue agir com essa rigidez, sendo mais justa que Deus, né? Como a gente fala. Então, assim, essa moralidade rígida, muitas vezes ela reflete num comportamento sexual rígido, então ela traz preconceitos, num comportamento social rígido. Ultimamente, a gente tem que ter muito cuidado para tirar essa coisa de preconceito, tanto do nosso coraçãozinho,
como da sociedade. A gente tem que lutar contra isso. Então, esses comportamentos muito fortemente arraigados em comportamento antigos acabam por ser muitas vezes perigosos, né? Então são coisas que a gente tem que olhar, aquelas ideias, tem que modernizar, tem que trazer para hoje. É claro que também assim, as coisas que são trazidas, né? As mensagens que são trazidas pelo divino, elas são imutáveis. Então, correto tem que ser correto com todo mundo, e o que é certo nunca vai ser errado, e o que é errado nunca vai ser certo. Porém, esse tipo de comportamento que a gente fala, né, que traz junto preconceitos e que traz coisas sociais que não cabem mais hoje, a gente tem que sim que rever, né? Porque não são comportamentos ou atitudes trazidas pelo divino. Não, é pela rigidez humana. E isso não é aceitável mais, né? Então, essa carta sempre vai ser uma carta muito positiva, vai ser uma carta legal, sim, vai ser uma carta que vai trazer mensagens da espiritualidade, que vai trazer mensagens éticas, mensagens morais, mensagens assim de correção, de corrigir atitudes antigas e fracassadas, né, para trazer a flor da vida, né? Atitudes melhores, atitudes de humanismo, né? Atitudes de amor, sobretudo, principalmente sendo uma carta toda revestida dessa coisa de espiritualidade, né? É do amor maior, ela é da lei divina, ela não é da lei do humano, ela é da lei divina. Então a gente tem que abrir o nosso coração para estar amando nossos irmãozinhos dessa forma, né? E tá trazendo esse conhecimento que a gente tem para o mundo, tá trazendo coisas que a gente pode auxiliar, seja com conhecimento, seja com atitude, trazer para todos, né? Que é o que ele está fazendo aqui com os discípulos dele. Tá ok, pessoal? Agradeço demais, tá? Peço o like, né, para a gente poder continuar com o nosso trabalho. Peço a vossa inscrição, que, claro, ajuda demais o nosso trabalho. E só agradeço a vocês. Muito obrigada, um beijo grande no coração. Até um outro encontro. Obrigada.